Boa noite, amigos telespectadores. Meu nome é Jorge Guedes e vou apresentar todas as terças-feiras o programa Ciência e Espiritualidade na Web TV Espaço Jorge Guedes. Este aqui é um programa que, na verdade, tem como finalidade trazer a ciência e a espiritualidade, fundir estes dois temas para que possamos fazer com que, de alguma maneira, as pessoas que estão ligadas, digamos, a tudo que se referir à ciência e à espiritualidade, tenha que será abordado de maneira clara, onde eu evitarei os termos sofisticados, e isto porque este programa foi concebido para que o público em geral possa compreender com facilidade o que na maioria das vezes é explicado com excesso de requintes, parecendo ser símbolos, vamos dizer assim, criptografados. A Web TV Espaço Jorge Guedes, ela está hoje fazendo a sua segunda emissão. E com isto, quero dizer que traremos resultados também de pesquisas que nem sempre são apresentadas de forma cristalina para a população, independente desta ser de uma cidade, estado ou até mesmo um país. Também levando em conta a população global que, infelizmente, vive dentro de um desconhecimento muito grande de tudo que acontece na área científica e também, vamos dizer, na área que envolve a espiritualidade. Aqui desenvolveremos debates e incentivaremos as pesquisas que podem e devem trazer benefício para a população e, principalmente, sem evidenciar o sensacionalismo. Como já sabemos, o sensacionalismo, ele confunde e gera conflitos, chocando a verdade com a ficção, muitas vezes apresentada convenientemente. É lamentável, mas as conveniências estão em todas as áreas. A ciência e a espiritualidade são temas vastos e inconclusivos, e desejo, honestamente, que continue assim, porque somente desta forma será possível termos uma ciência ética, consciente e em constante evolução. Na verdade, a ciência, vamos dizer, o mesmo acontece com a espiritualidade, e o nosso objetivo nesta área não é criar conflitos entre as culturas, filosofias e fé pessoal de cada um. Muito pelo contrário, é trazer, como falei logo no início, trazer neste campo o nosso propósito é sermos esclarecedores, desmistificar tabus e, acima de tudo, proporcionar condições para aqueles que buscam uma verdade e que estes possam encontrar a própria verdade sem a manipuladora, vamos dizer, boa intenção. Bom, eu falo boa intenção porque, como sabemos, o mundo está cheio de boas intenções. E aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes temos consciência da soberania individual de cada amigo, amiga
e humildemente nos apresentamos com o ensejo de ampliar os horizontes. Sabemos perfeitamente bem que existe no mundo atual um paradoxo muito grande e, vamos até dizer, considerado como o obstáculo que impede os homens de se autoconhecerem, se autoaceitarem. Bem, e todo este paradoxo, vamos dizer assim, é o vazio existencial, que é o vazio que comprime, compacta a humanidade. Neste primeiro programa, eu separei algumas das muitas dúvidas que os nossos ouvintes da web Rádio Espaço Jorge Guedes têm. E dentro do possível, ou seja, dentro do meu limitado conhecimento, as responderei. Bem, como falei, hoje separei as que eu considerei, digamos, um pouco mais adequadas com o programa, que é justamente que vai começar, vamos dizer assim, com a questão, ou seja, pela área da espiritualidade. Quando falamos em espiritualidade, nós, na verdade, não estamos nos referindo a uma doutrina, a uma filosofia, a uma religião, ou até mesmo a religiosidade das pessoas. Estamos nos referindo a uma realidade que não é muito conhecida. É normal que as pessoas sempre, pelo menos para mim é normal, porque eu ouço diariamente as pessoas sempre se referirem a elas mesmas como pessoas que são espiritualizadas. Mas, na verdade, ainda existe um conflito muito grande entre ser espiritualista e espiritualidade. Espiritualista, vamos dizer que são aquelas pessoas que têm uma tendência de provocarem ou procurarem condições para elas mostrar, digamos, o seu nível de sensibilidade, ser, digamos, bondoso para os outros, tentar ajudar os outros. Mas mesmo assim, isto ainda não é ser espiritualista. Espiritualista vai bem além do que muitas pessoas supõem, porque particularmente no meu ponto de vista, eu acredito que para eu poder ajudar alguém, antes eu preciso me ajudar. O que existe também um grande conflito nesta questão, porque a maioria das pessoas acreditam que quando nós estamos primeiro nos ajudando para depois auxiliar os nossos semelhantes, os nossos amigos, irmãos, então o que acontece? Eles dizem que essa pessoa ou estas pessoas são egoístas. Se bem soubermos o que é egoísmo, então jamais abriríamos a boca para mencionar esta palavra, porque eu não teria, como ninguém tem condições de auxiliar alguém, seja na área profissional, na área pessoal, afetiva, se antes emocional, sem antes tratar, se conhecer, saber até que ponto realmente esta pessoa ela está dentro de um equilíbrio que possa transmitir para os outros algo que realmente seja benéfico. Bem, eu quero deixar bem claro que este não é um programa espírita, não tem ligação não tem vínculo com nenhuma religião. É apenas um programa para esclarecer. Assim como hoje eu estou falando sobre a espiritualidade, no próximo programa eu posso falar sobre a ciência e ser imparcial, porque na verdade, como falei, existem esses conflitos.
Então, espiritualizado, na verdade, toda a humanidade tenta ser. Mas, para sermos espiritualizados, antes devemos alcançar um nível de conhecimento onde possamos compreender que realmente só seremos espiritualizados se começarmos a nos tratar como muitas vezes tratamos os outros. Falo isto porque é comum as pessoas fazerem todo o possível pelos outros. Vão até além da capacidade que dispõem e se descobrem realmente com um grande potencial para poder fazer pelos outros aquilo que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas está necessitando. Mas existe um choque, porque quando se trata da própria pessoa fazer alguma coisa por ela, se ouve, eu não consigo. Bem, realmente uma grande contradição. Já se tratando de espiritualidade, nós sabemos perfeitamente bem que nós não somos, que a nossa composição, ela não está simplesmente vinculada a um corpo físico, como também tudo o que nós vemos, apalpamos, ouvimos, saboreamos, ou seja, o que nos permite os 5 sentidos, que são os nossos 5 sentidos conhecidos. Mas existem outros sentidos que vão bem além do que a maioria dos habitantes do planeta Terra sequer tem o mínimo conhecimento. Muitos me perguntam, como eu tenho aqui, o que é a mediunidade, mas já vamos chegar lá. Dentro da espiritualidade, então, nós vivemos em mundos paralelos. São 2 mundos, ou muitos outros mundos, que alguns... Bem, não importa. Outros chamam orbes, não importa o termo utilizado. A realidade é que a nossa composição, ela realmente é parte material e parte espiritual. A nossa origem, ela na verdade não é física. A nossa origem, ela é espiritual. Estamos, vamos dizer, de passagem aqui no planeta Terra. E esta passagem, é óbvio que não tem um propósito. Ela tem muitos propósitos. Muitas vezes, em palestras, é muito comum para mim ouvir as pessoas perguntarem: e qual é o meu propósito? Eu creio que esta não é a palavra, digamos, a pergunta correta. Porque, na verdade, todos nós não fazemos uma única coisa durante o dia, durante a semana, durante o ano, durante a nossa vida. A nossa vida ela é regida por fases. E cada fase, nós atendemos, desenvolvemos diversos propósitos. Então, vamos dizer, porque normalmente as mulheres, como elas são mais extrovertidas, elas têm mais facilidade para se comunicarem, até mesmo de abordarem, sem o menor preconceito, medo, a espiritualidade. E é justamente delas que eu ouço qual é o propósito da minha vida. Por que eu estou aqui na Terra? Bem, eu creio que esta não tem muita lógica, esta pergunta. Mas, mesmo assim, vamos destrinchar isto. Se estamos aqui na Terra e estamos desenvolvendo vários trabalhos, que muitos denominam tarefas, então já sabemos que aquela tarefa é um dos propósitos. Nós levantamos todos os dias de manhã e vamos trabalhar. Então, no final do mês, estamos recebendo o nosso ordenado. E com este ordenado, estamos podendo dar condições, quem é casado, para os filhos poderem estudar,
para os filhos poderem ter um bom atendimento médico, ou seja, um seguro, um plano de saúde médico, ter um lazer realmente que possa eliminar o estresse, tanto do responsável pela família. Eu não falo responsável como se houvesse, digamos, uma hierarquia, onde o homem, ele tem, digamos, que ser o chefe da família. Porque hoje, na atualidade, tanto homens como mulheres, eles trabalham. E eles têm, como sempre tiveram, os mesmos direitos. Então, o homem, quando ele sai para trabalhar e está preocupado com o bem-estar da família e também com o bom desenvolvimento do trabalho que ele desenvolve, da profissão que ele desenvolve, ele já está cumprindo um dos propósitos que ele se propôs, ou seja, este momento que ele está utilizando para trabalhar, seja no dia, na semana ou naquela hora, ele está desenvolvendo um propósito. Aquelas pessoas que têm filhos, mulheres, vamos dizer assim, que estão cuidando de filhos, que estão cuidando de mãe, que estão cuidando de pai, porque infelizmente eles já são idosos e são acometidos por algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema que necessitem de cuidados. Então, esta pessoa, ela já tem um propósito. Então, tudo o que nós fazemos na nossa vida é propósito. Então, nós não estamos aqui vivendo em vão. Na verdade, ninguém aqui vive em vão. Por mais preguiçoso que um indivíduo venha a ser, ele está sendo útil. Ele pode não ser útil para ele próprio, mas ele está servindo como exemplo para aqueles que o veem sem adquirir absolutamente nada, dependente dos outros. E estes indivíduos que o tomam como exemplo, eles não vão querer, ou seja, que o observam, não vão querer tomá-lo como exemplo. Muito pelo contrário, eles vão se esmerar, fazer o possível para desenvolverem o trabalho, para desenvolverem um conforto, porque não é crime, de maneira alguma, como muitas pessoas acreditam, que a espiritualidade, ela tem que ser, que confundem humildade. Então, a espiritualidade, ela é a primeira a nos sugerir a ter conforto. É óbvio que nós necessitamos do conforto. Se passamos o dia inteiro trabalhando, o nosso trabalho é estressante, estamos cansados, fisicamente, mentalmente, e necessitamos de um repouso. Este é apenas um exemplo simples que estou dando. Então, quando chegamos em casa, o que realmente nós precisamos? O que vai realmente nos acalmar? É um bom banho? É uma cama confortável? Uma comida que realmente reponha as nossas energias perdidas durante o dia? Uma boa conversa com aquelas pessoas que estão ao nosso lado e que não são pessoas que são pessoas que estimamos, que amamos, respeitamos. Então, na verdade, quando temos uma família, é óbvio que nós precisamos oferecer também conforto para essa pessoa. Então, na verdade, humildade é uma coisa, e a espiritualidade realmente ela nos sugere humildade. Então, não é necessário porque alguém, digamos, tem condição de ter 1, 2 carros, que simplesmente vai se tornar arrogante. É lamentável, mas muitos se tornam. No entanto, tem outros que têm 4, 5 carros e são pessoas extremamente humildes. É como se não tivessem nenhum. Bem, cada um vai poder ter e usufruir daquilo que realmente está plantando, que está se propondo a desenvolver. Então, este também é um dos propósitos que temos na vida. É saber fazer bom uso
do nosso merecido conforto. Mas, na verdade, o que acontece? Quando se trata de espiritualidade, muitas pessoas confundem, como eu falei anteriormente, acreditando que ser espiritualizado, que estar vinculado com a espiritualidade, tem que simplesmente abandonar tudo. Como muitos dizem, eu não sou apegado. Bem, não ser apegado a bens materiais excessivamente não é crime nenhum. Porque se você não zelar pelo seu bem-estar, pode ter certeza que não é o seu vizinho que vai zelar, não é o seu irmão que trabalha que vai zelar. Então, se você realmente entende o que é espiritualidade, você vai saber perfeitamente bem que a espiritualidade é a primeira a dizer: faz por ti, que nós te ajudaremos. Muitas pessoas acreditam que também tem uma outra questão que é ligada à espiritualidade. Muitas pessoas acreditam que as pessoas, aqui já entra, até vou direto a esta pergunta que chegou via Skype, o que é, só um momento, mediunidade? Deixa eu ver se estou certo. Aqui está. O que é a mediunidade? Para ilustrar melhor o que eu falei anteriormente em relação ao conforto, eu vou responder esta pergunta. A mediunidade não é, como muitas pessoas pensam, um dom. Este é um direito adquirido que todo homem encarnado tem. E sabe por que tem? Porque a vida, ela é em plural, ela é plural, ela não é a vida, é as vidas. Um médium, ele só alcança um alto nível, digamos, de mediunidade, seja esta, digamos, psicografia, de incorporação, de poder, digamos, de passes mediúnicos, de desenvolver a cura através, digamos, da mediunidade, sem antes ter transitado, ter adquirido conhecimentos nas vidas passadas. Aqui, nesse momento, nesta fase que nós estamos vivendo, apenas fazendo nesta etapa uma melhora, melhorando esta versão que fomos ontem. Então, mediunidade, ela, como muitos dizem, não é um dom, é um bem que nós, com muita luta, com muita dedicação, usando a ética, a nossa dignidade e também, vamos colocar, a humildade, porque infelizmente existem muitos médiuns que eles não são nada humildes. Tem muitos médiuns que eles até se utilizam dessa mediunidade para brincar com aquele suposto poder que eles acreditam ter, porque mediunidade, antes de ser um poder, ela é um grande problema, porque as pessoas que realmente têm uma mediunidade desenvolvida e equilibrada, elas vão, em primeiro lugar, se preocupar em transformar esta mediunidade num equipamento, num instrumento de trabalho. Isto não quer dizer que a pessoa tem que estar enfiada num centro espírita, enfiado num centro de umbanda, candomblé ou numa igreja. Não. Existem grandes médiuns que estão trabalhando atrás de um balcão. Existem grandes médiuns que estão trabalhando em blocos operatórios, que são médicos, são cirurgiões, são enfermeiros, são engenheiros. Bem, todas as áreas, em todas as áreas, a mediunidade está. E dentro da nossa casa, a mediunidade
ela tem que ser um instrumento de defesa. Porque nós vivemos dia a dia em conflito, não com os outros. Aparentemente, parece que estamos em conflito com os outros, mas o grande conflito é conosco. Então, a mediunidade, ela gera este conflito, porque ela gera um grau de consciência elevado, onde a pessoa passa a entender determinadas situações, ou então a não entender determinadas situações e quer modificar a força. Quando um médium ele tem, vamos até colocar essa mediunidade equilibrada, não quer dizer que ele vai deixar de ser um ser humano. Ele também vai ter os seus momentos de conflito. Afinal de contas, nós estamos aqui para nos aprimorarmos. Nós não vamos deixar de passar determinadas situações menos agradáveis só porque somos médiuns. Muito pelo contrário. A própria mediunidade, que todos nós, como falei, somos, podem muitas vezes ser o fio condutor para atrair situações que muitas vezes, nas condições de médiums, não entendemos por que estamos vivendo. E principalmente, vamos dizer assim, quando esta mediunidade, ela é descontrolada, ela não tem um controle. O médium é médium, mas ele não sabe, nem ao menos o que é mediunidade. Então, mediunidade, como falei, não é apenas ir num centro espírita ou qualquer outro ambiente e rezar, dar passes, incorporar, fazer a leitura do Evangelho, doutrinar, ensinar outras pessoas. Não, não é isso. Mediunidade, antes de mais nada, é viver na fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual. É desenvolver a sua tarefa, os seus propósitos, que a própria pessoa se comprometeu na intervida, vamos dizer assim, e como agora é encarnado, ele tem que desenvolver, porque quando nós chegamos aqui, nós trazemos uma bagagem muito grande. Nós temos um grande comprometimento. Muitas vezes não sabemos que esse comprometimento ele está justamente para poder, vamos até dizer, harmonizar aquela família desestruturada do qual fazemos parte. Daquele ambiente de trabalho que nos suga, onde tem pessoas que vivem competindo, um querendo destruir o outro, e muitas vezes por nada. Não é nem por uma questão de ter um salário melhor, apenas para ter um status, ser chefe, ou simplesmente um chefe de setor. Na verdade, ser médium é ser compassivo, é se ajustar à vida, é se ajustar às situações que acontecem, porque, na verdade, é um erro, como muitas, infelizmente, pessoas acreditam, que tem controle sobre a vida. Bem, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós podemos até planejar um futuro, mas este futuro, ele não vai depender das peças que nós estamos juntando para que ele se projete como um futuro ideal. Ele também vai depender do auxílio daqueles seres que não têm, que não possuem, que não necessitam, não é que não necessitem mais, que eles não necessitam nesse momento ou neste momento de um corpo físico para poder se projetarem. Eles não deixam de ser seres que têm vida, eles não deixam de aprender, muito pelo contrário, eles têm capacidades que vão além do que nós imaginamos, porque eles não são limitados como nós somos, porque estamos embutidos dentro de um corpo físico. Então, mesmo esses seres
que estão vivendo nos mundos espirituais, e assim como nós vivemos aqui no planeta Terra, e outros seres que possam existir em outras galáxias, em outros planetas, também podem ter uma forma diferente. Então, mediunidade podemos até comparar com humanidade. Então, humanidade, sabemos perfeitamente bem que é esta população que habita o planeta Terra. Então, espiritualidade é a população que habita os mundos invisíveis e que muitas pessoas não acreditam. Então, como eu estava falando, mediunidade, voltando para a mediunidade, ela nada mais é do que a sequência de vidas, de aprendizados nessas vidas, de aprimoramento dos nossos sentidos, e vão sobrando, digamos, capacidades, que muitos dizem intuição. Intuição não deixa de ser uma forma de mediunidade, porque eu conheço muitas pessoas que dizem, é impressionante, eu penso em alguém e aquela pessoa aparece, ou me telefona. Isto é mediunidade também, porque no momento em que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, pensou em alguém e aquela pessoa se manifesta, ou seja, se apresenta, consequentemente, ambos estavam em sintonia. Então, não quer dizer que seja uma comunicação telepática, mas estamos irradiando energia, e irradiamos muitos tipos de energia, por cada poro que tem no nosso corpo. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas até se vangloriam quando dizem, nossa, eu tenho uma intuição que é fora de série. Quando eu penso, acontece. Maravilhoso. Realmente, é fantástico, porque poucos conseguem alcançar este nível. Mas não adianta alcançar este nível de mediunidade ou de ser intuitivo, esta intuição, se não saber usar para o próprio bem, para o próprio desenvolvimento pessoal, profissional da comunidade. Então, na verdade, mediunidade é tudo aquilo que nós adquirimos com o passar, ou seja, com as muitas vidas que já vemos vivendo e que hoje se manifesta de uma forma muito estranha, como alguns dizem. Muitos têm medo da mediunidade. Bem, quem estuda, quem procura saber o que é mediunidade e se conhece, se aceita e não tem medos, digamos, do que deixou ainda, digamos, para concluir nas vidas passadas, é óbvio que vai se apresentar aqui como uma pessoa tranquila, serena, sem grandes ansiedades. Pode ficar ansioso, é natural, sim, as pessoas viverem ansiosas. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde tudo é pressão. Nós vivemos sob pressão, tudo é estresse. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que só funcionam sob pressão. Bem, é uma condição, que é uma opção, vamos dizer assim. Ela mesma está se propondo a isso. Então, se ela produz muita adrenalina, ela vai ter sim que fazer com que essa adrenalina seja consumida. Então, ela, quando não tem essa pressão, esse estresse, ela própria vai se encarregar de provocar que esse estresse apareça. Bem, como eu estava falando, mediunidade não é, digamos, um mérito de poucos. É um mérito que todos nós temos. A questão é que muitos aceitam a mediunidade, até procuram entender a mediunidade, e outros, além de não aceitarem, têm medo da mediunidade. E é justamente a partir desse momento que aparece também o que muitas pessoas têm plena consciência, mas
nada fazem para evitar, que são as obsessões. Muitas pessoas acreditam que obsessão é simplesmente atrair uma entidade qualquer para perto de si, e que aquela entidade vai começar a provocar distúrbios, ou seja, trazer prejuízos, tanto na área física, psicológica. Não é isso. Nós só vamos atrair aquilo que fazermos força para atrair. É óbvio que tem pessoas que amanhecem e anoitecem, passam o dia, a semana, o mês, o ano, a vida inteira apenas se queixando, apenas desejando o mal para os outros, apenas se criticando. E são críticas duras, acreditando que são incapacitados, mas na verdade não são, apenas não se conhecem. Mas por não se conhecerem, eles estão irradiando uma energia de perda, uma energia de autodestruição. Consequentemente, quem está no mundo espiritual e é um oportunista e ainda não alcançou um nível de consciência que não deve roubar os outros, então ele vai se aproximar daquele ser humano, daquela pessoa que está simplesmente pensando, ou seja, padronizando, concretizando na mente os piores pensamentos possíveis, que são os pensamentos do medo, da destruição, do ódio, da inveja. Então, essas entidades, como já têm uma afinidade com essas pessoas, devido a esta energia que as pessoas estão irradiando, elas se aproximam. E, infelizmente, tudo aquilo que estas entidades têm de sobrecarga, como doenças, elas vão transferir para estas pessoas que, infelizmente, são inconscientes e não têm a menor noção do ato destrutivo que estão praticando contra eles próprios. Existem situações na medicina que muitas pessoas chegam com sintomas de doença, se queixam de doença, de dores, de muitos acontecimentos. Mas o que acontece? Só um minutinho que eu vou ligar aqui, que eu estou acompanhando tudo. Então, o que acontece? Essas pessoas passam a fazer exames. Bom, fazem os exames clínicos e dá tudo negativo. Quando não é na parte física, quando se trata no fórum psicológico, as pessoas também, elas começam a frequentar um psiquiatra. O psiquiatra se esforça para que essa pessoa venha ter, sim, recupere a sua sanidade, elimine os cansaços, as fobias, os traumas, os transtornos que ela apresenta, as alterações comportamentais que ela apresenta. Mas o que acontece? Em vez dessa pessoa melhorar, apesar de todo o esforço que esse profissional está fazendo, esta pessoa, ela começa a definhar, a piorar. Bem, sabemos perfeitamente bem que para cada ser humano, se ele não tiver controle sobre seus próprios pensamentos, ele pode atrair legiões de obsessores. E estes obsessores vão roubar a vitalidade física e psicológica. E aqueles transtornos comportamentais que não pertencem à pessoa, e sim àqueles obsessores que ela atraiu, passam a ser irradiados, ou seja, transferidos, e a pessoa que antes tinha um comportamento linear, que tinha um comportamento que todos até podiam dizer que seguiam como exemplo, passa a ser uma pessoa, não é rejeitada, mas colocada em dúvida realmente, digamos, ao lado ético, a dignidade, o caráter. Então, quando falamos em medicina e espiritualidade, também existe um detalhe. Muitos médicos, muitas pessoas que estão na área da saúde, não importa se é médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta,
não importa qual seja a área. Muitos confundem. Eles acreditam que uma energia pode se localizar no fígado. Sim, sabemos que pode. Pode porque a própria pessoa, se ela atrair uma obsessão, e esta entidade que ela atraiu, ou estas entidades, nós vamos falar de uma a uma. Então vamos dizer que uma pessoa, ela todos os dias se queixa. Se queixa que não está bem, vive pensando no suicídio, vive pensando em se autodestruir, não zela pelo corpo, faz o que bem entende, prejudica os outros. Então, essa pessoa, ela está abrindo porta para que um obsessor, pelo menos, se aproxime dela. Então, vamos dizer que se este obsessor, ele, quando encarnado, ele tinha uma patologia no fígado, ou seja, era uma patologia hepática, ele tinha uma doença no fígado, então vamos dizer que ao sair, por ele não ter desenvolvido, aprendido alguma coisa que, digamos, o elevasse no plano espiritual, ele saiu revoltado, porque ele não queria morrer, ele não queria aquela doença. Então, e também devido aos apegos, que podem ser bilhões ou zilhões, nós não sabemos o que passa dentro de uma mente, não estou falando do cérebro, estou falando de uma mente. Então o que acontece? Esta entidade, ao se aproximar desta pessoa que vive dentro de queixumes e lamentando, digamos, perdas que nunca teve ou ganhos que também não faz nada por merecer, o que acontece? Esta pessoa, ela vai sim ser sugada, como eu falei. Então, a vitalidade, a boa saúde desta pessoa é sugada por esse obsessor. E esse obsessor vai transferir aquelas doenças que a pessoa, que ele tem para a pessoa. Então, por isso, muitas vezes, quando se reúne um grupo de obsessores numa única pessoa, ou seja, ficam rodeando aquela pessoa, transformando aquela pessoa num alimento energético, sugando tudo que ele tem, a vitalidade, o que acontece? Todos aqueles obsessores, aquelas entidades que elas têm uma determinada patologia, elas vão transferir, porque elas querem a paz, elas querem o bem-estar, não importa se é roubada ou conquistada merecidamente. O que eles querem é se libertar daqueles tormentos. E se tem digamos, inconsciente que está clamando por aquilo que eles querem se libertar, eles não vão hesitar, eles vão transferir. Então, por isso que muitas vezes, o que acontece? As pessoas adoecem, aparentemente adoecem, recorrem a todos os médicos possíveis dentro daquela especialidade ou diversas especialidades, desenvolvem, ou seja, uma bateria de exames e todos eles sempre dão negativos. Então, muitas vezes, os médicos que nada entendem de espiritualidade botam a mão na cabeça e dizem: isso não é possível. A ciência, muitos até justificam, bem, a medicina, ela não é capaz de fazer tudo. Sabemos. É óbvio que sabemos que a medicina, infelizmente, ela é limitada. Mas é como eu falei, graças a Deus que ela é limitada, porque assim sempre vai ter pessoas profissionais, seja da medicina ou qualquer outra área, estudando, pesquisando, para trazer benefício para a população. Então, o que acontece? Voltando à questão da obsessão, das patologias, dos exames que só dão negativos. Então, quando um médico ele entende que aquela pessoa que já realizou todos os exames possíveis, ela não tem nenhuma patologia, ela apenas tem os sintomas, apesar dela dizer que sente, ele simplesmente vai sim, se ele também estiver, digamos, aberto a isso, e principalmente se o paciente desse médico estiver realmente desejando se libertar daquele mal que ele está se queixando. Então, o médico,
como já vi e vejo diariamente muitos médicos dizerem abertamente, em tom de brincadeira, mas falando sério, e falando muito sério: olha, o seu caso não é para a medicina, procure outros recursos. Quando o médico diz procure outros recursos, ele está dizendo, pelo amor de Deus, veja o que está acontecendo na sua cabeça, o que você está traindo, que está lhe destruindo. Porque a medicina, nesse contexto, ela realmente é limitada. Só que, muitas vezes, as pessoas só acreditam na medicina que o médico, que os cientistas desenvolvem. E esquecem que a medicina, ela também é espiritual. A verdadeira medicina, ela é espiritual. Ela vem através do auxílio de entidades que acompanham aquele profissional que está materializado, que está, digamos, encarnado, e que hoje ele está na condição de médico, na condição de um enfermeiro, na condição de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista, não importa a área. A grande questão é que muitas vezes, ou seja, a maioria dos profissionais da área da saúde, eles são céticos. Mas esse ceticismo, eu não sei na verdade até que ponto vai. Porque eu já vi muitos médicos dizerem, eu não acredito em nada. E já encontrei médicos dentro de centros espíritas. Já encontrei médicos que diziam ser céticos dentro do candomblé, dentro do centro de Umbanda, dentro de uma igreja. Estou falando isso porque eu sempre estou procurando pesquisar, entender cada vez mais o que é mediunidade e qual é a influência da mediunidade no ser humano, independente dele ser ou não conhecedor da mediunidade que possui, do nível, do grau da mediunidade que ele é portador, ou seja, que ele desenvolve. A questão é que muitas vezes o preconceito é a pior doença. Então, quando a medicina terrena não consegue resolver, pode ter certeza que precisamos sim procurar outros recursos. E esses recursos não temos por que ficar escondendo, como muita gente faz, como se estivesse cometendo um crime, em procurar alguém que o auxilie espiritualmente. Sabemos perfeitamente bem que tudo, ou seja, para tudo existe uma resposta. Muitas vezes nós não sabemos como dar essa resposta, ou até damos a resposta, mas não da forma que ela possa ser entendida. Mas também tem outras vezes que a resposta é bem dada. Mas quem a ouve também não se preocupa em analisar o que ouviu. A questão é que quando falamos ciência e espiritualidade, eu não estou dizendo que o médico, independente da área, ele tem que estar envolvido com uma doutrina, ou seja lá o que for. Não, ele não tem que estar envolvido com nada. Ele tem que estar envolvido com o trabalho que ele está desenvolvendo. Ele tem que ser realmente competente naquilo que faz. Mas para ele ser competente e realmente poder desenvolver esse potencial que muitas vezes o próprio profissional reprime, porque o que acontece é que muitas vezes tem médicos, psiquiatras, psicólogos, que eles quase que têm o poder de ler a mente do paciente. Eles até sabem como resolver aquela situação, mas de repente dá um branco e eles se desconectam. Então, quando se desconecta o médico e o paciente, pode ter certeza que fica um vazio, e esse vazio não permite que um auxilie o outro a ambos se auxiliarem. E isto só acontece porque a maioria das pessoas, elas fazem questão, ou por modismo, conveniência, por medo, não sei qual é o motivo, de dizerem e até fazerem questão de mostrarem que são céticas. O que eu não entendo é que muitos médicos sabem que eles, antes de serem médicos, eles foram pessoas normais, seres humanos. E como seres humanos, eles até deveriam entender que existem outras forças além daquelas
que ele usa como ferramenta para exercer a sua função. A questão é que a vaidade também é outra questão que devemos levar em conta. Muitas pessoas da área da saúde até entendem e sabem perfeitamente bem que eles conseguem desenvolver determinados tratamentos considerados difíceis ou intratáveis porque tiveram ajuda da espiritualidade. Porque um médico, ele não tem apenas ele como médico. Ele também tem uma equipe espiritual onde tem médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras. Bem, todos estão em torno daquele médico que está encarnado tratando outras pessoas. Porque se não for desta forma, o homem médico, ele é impotente. Ele não vai conseguir de maneira alguma desenvolver o trabalho que ele acredita ser o único. Então, o grande erro de muitos profissionais é de pensarem: eu. Bem, é um direito, mas foge do bom senso. Então, quando se fala em ciência e espiritualidade, não estamos dizendo que as pessoas ligadas, como falei, à área da saúde, têm que estar vinculadas com alguma filosofia, doutrina. Não, não é nada disso. Vamos deixar bem claro. Ela apenas precisa ser mais humana e começar a estudar estudar para entender que, além do que está à nossa vista, ao alcance das nossas mãos, da compreensão do nosso cérebro regido por uma mente chamada espírito, alma, como preferirem, existem outros patamares, outras dimensões. Enquanto essas dimensões não forem estudadas, não forem bem interpretadas, porque não adianta aceitar. Aceitar, muitos aceitam. Mas estudar, procurar compreender e até tirar algum proveito daquilo em benefício próprio, que não é crime, muito pelo contrário, é justo, mas também para os outros, pode ter certeza que a medicina, ela sempre vai estar faltando um membro, que pode ser uma perna ou um braço. A medicina, ela pode ser completa, mas podem ter certeza, a ciência, ela é inconclusiva. E todo o estudo em relação à mediunidade também é inconclusivo. Da mesma forma que o médico ou o cientista, ao abrir a boca e dizer que ele entende e muito sobre uma determinada área, na verdade ele não entende nada. Ele apenas está começando a ter uma breve noção do que pode um dia ver, ou seja, entender, ter uma visão mais nítida sobre aquilo. A mesma coisa é o médium. Existem muitos médiuns, como eu já vi, e não vou negar, me deixou muito triste, que simplesmente abrem a boca e dizem: eu sou médium. Não discuta comigo porque disso eu entendo. Bem, eu também entendo que tem muitas pessoas que não entendem absolutamente de nada e têm o prazer de vir discordar daquilo que aquela outra pessoa está estudando, está se aprofundando, está debatendo. Então, isso passa a ser até ridículo. E é compreensível que aquela pessoa que entende diga para aquele ignorante, diz: olha, pelo amor de Deus, cale a sua boca, porque você não tem embasamento, você não tem estrutura, você não tem conhecimento de causa para colocar em questão o que eu estou falando. Mas já é diferente quando uma pessoa que entende, vamos dizer, sobre medicina ou espiritualidade, mediunidade, está falando com outra que também entende, estão no mesmo nível. Então, eu creio que é errado um abrir a boca e dizer para o outro: olha, feche sua boca porque eu sei o que estou dizendo.
Não seria mais sensato se tentassem debater para chegar, digamos, a uma conclusão? Porque existem muitas verdades, quando na verdade a verdade deveria ser uma única. Então, em todas as áreas acontece o mesmo. A mesma coisa acontece com professores. Professores muitas vezes defasados, que se encontram, que infelizmente estão dando aula para alunos que são realmente aplicados, estudiosos, curiosos, que procuram entender e acreditam que aquele professor que está dando aula para eles tem o conhecimento e vão perguntar. E aquele professor simplesmente, estrategicamente, usa muitas vezes até a agressividade ou a indiferença ou a humilhação para poder se afastar daquele aluno. Então, na verdade, é tudo uma questão de ética. Então, a ciência, ela realmente só vai ser ciência o dia que os homens entenderem que aqui, enquanto estivermos em plano físico, nada podemos fazer sem o auxílio direto da espiritualidade, independente de ser seja qual for a área, independente da área que seja. A mesma coisa, uma mãe. Quantas vezes eu já me deparei com mães que têm os filhos doentes e de repente o profissional da área da saúde que está atendendo aquela criança simplesmente está tentando, está fazendo tudo para que aquela criança realmente recupere a saúde, mas não consegue. No entanto, a mãe, como está tensa, está nervosa, com medo, receosa de que aquela enfermidade se agrave e até venha a perder o filho, então ela se apega a Deus, ela se apega a tudo que é possível. Até o que ela não conhece, ela está procurando. E o que acontece? Ela muitas vezes encontra a solução para resolver aquela situação que aquela pessoa, aquele homem da medicina, da ciência, não conseguiu. Então isso não estou dizendo que é uma questão de fé. É uma questão de entender que muitas vezes as nossas respostas não vêm do nosso cérebro, vem de uma mente que está rodeada por outras inteligências, nos orientando, nos oferecendo diretrizes para que possamos alcançar aquilo que muitas vezes julgamos ser nós, digamos, os construtores. Nós não construímos nada. Infelizmente, nós somos apenas, digamos, damos sequência a tudo aquilo que em alguns anos atrás, ou seja, algumas vidas atrás, já conseguiram desenvolver. Então, nós estamos aqui de passagem. Vamos aprender, vamos ser humildes e vamos entender uma coisa. Se quisermos realmente desenvolver algo e termos sucesso, vamos começar a pensar nos mundos paralelos. Porque se pensarmos apenas no aqui e agora, vamos ser eternamente pessoas que vão estar andando sobre o próprio eixo e com os olhos cravados, enfiados um olho dentro do outro, nas mesmas fantasias do eu posso, eu consigo. Sozinho nós não conseguimos nada. Aqui tem outra pergunta que diz: por que pessoas que são médiums e mesmo assim evitam desenvolver essa mediunidade? Bem, como eu até já falei antes, alguns é porque tem medo, outros porque é por uma questão de preconceito, outros é por falta de informação, outros é porque acreditam que mediunidade é algo que só vem trazer vexame, como muitas pessoas dizem. Eu ser médium, desenvolver mediunidade? De jeito nenhum. Eu pagar mico? Eu ficar incorporando no meio de outras pessoas, para as outras pessoas depois ficarem falando mal de mim? Gente, não é nada disso. Muito pelo contrário. Isso só acontece para aquelas pessoas que têm uma mediunidade descontrolada. Porque quem vive em harmonia com as entidades que possam até incorporar
naquele corpo, pode ter certeza, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, pode ter certeza que existe um desnível, e esse desnível geralmente vem do médium. Então, muitas pessoas evitam, é porque não tem, digamos, pessoas que realmente sejam sérias, capacitadas ou que tenham vontade. Porque tem muitas pessoas que conhecem, sabem o que é mediunidade, sabem até como auxiliar alguém a desenvolver essa mediunidade, controlar essa mediunidade. Mas ficam ali, tipo ping-pong. Ah, você tem determinados dons que eu não tenho. Bem, vão fazendo logo uma observação. E como esta pessoa que está com essa mediunidade descontrolada pode até vir superá-los digamos, na mediunidade, então eles simplesmente ficam, como dizem popularmente, enrolando essas pessoas que são médiums e não conseguem manter. Então, muitos têm medo por isso. Outros, infelizmente, é porque já até tentaram. E tentaram muito. Mas, por diversos motivos, foram parar na mão, digamos, de pessoas, não existem pessoas erradas, de pessoas que se aproveitaram. Bem, nós podemos ser médiuns, ter uma mediunidade descontrolada, mas nós não somos, de maneira alguma, inconscientes. Nós somos dotados do dom da capacidade de analisar, refletir, observar. Então, se vamos num ambiente onde alguém possa nos ajudar a desenvolver essa mediunidade e vemos que o comportamento daquelas pessoas que estão naquele ambiente ferem os nossos princípios, é óbvio que nós não vamos ficar ali. Nós temos o livre-arbítrio, sim, de ficar ou não ficar, mas quem se preza vai pensar logo, o que eu estou fazendo aqui? Então, não é isto que eu quero. Então, se esta pessoa que está se propondo, ou que eu acredito que possa me ajudar, está tendo este comportamento, então tem alguma coisa errada. Porque não é isso que eu quero ser ou fazer. Então é óbvio que ele vai sair dali, sem criar conflitos, e vai continuar pesquisando, até encontrar alguém que realmente tenha, sim, capacidade de auxiliá-lo e fazer com que ele venha entender de maneira mais aprofundada o que ele realmente adquiriu, e que não é um dom, que é um mérito, porque ele desenvolveu outros sentidos que muitas vezes nós não conseguimos saber que existem porque o nosso corpo físico inibe. Mas uma vez libertados desse corpo físico, estes sentidos, eles vêm e vêm à tona com toda a força. Então, a realidade é que ser médium não é privilégio de alguns, e sim, digamos, um ato que foi adquirido por muitos. E eu, na condição, eu trabalho, no caso, na área da saúde, eu não tenho o menor preconceito. Eu não tenho medo. Eu falo para os meus pacientes, eu falo para os meus clientes, quando eles não estão bem energeticamente, quando eles estão sendo, sim, digamos, agredidos por obsessões. Mas pode ter certeza de uma coisa: 99,9% das obsessões, elas só se aproximam de nós porque nós fazemos questão que elas estejam ali grudadas. Quando não é espiritual, é material. Já repararam que, até vou dar um exemplo, casais. Existem casais que, quando se conhecem, logo de início, o comportamento de um ou do outro já denuncia que não tem, mas que não tem afinidade, que não tem condições de manterem uma relação, de estabilizarem uma relação. Mas mesmo assim, por vaidade, eles fazem questão de dar continuidade naquilo. Então, é agressão, é mentiras, é traições, é desprezo. E aquela pessoa, digamos que é o dominante,
que é o que mais fere, é o que mais pisa, vamos dizer assim, e que não oferece nenhum tipo de auxílio, apenas pisa por prazer, pode ter certeza, ele é o obsessor. Mas aquele que vocês podem estar pensando que é vítima, ele não é vítima. Ele é tão dependente desse obsessor, ou seja, um co-obsessor, um codependente do obsessor, porque ele pode sim conseguir coragem, força e se afastar. No entanto, é como se ele sentisse prazer. Ele continua ali, recebendo aqueles impactos, aquela violência, aquele bombardeio físico e psicológico. Se sujeita a tudo isso, como se aquilo fosse um grande prazer. Então, como podem ver, existem sim diversas formas de obsessão. Só que obsessão, na maioria das cabeças, é aquela que vem do além. Olha, eu vou dizer uma coisa, essa história de alma penada só existe nas culturas, no folclore. O que existem são entidades muito mal orientadas, porque assim como existem pessoas aqui, no plano terreno, que se aproveitam dos outros, tiram vantagem, fazem com que essas pessoas se tornem escravos, a mesma coisa acontece no plano espiritual. Mas isso só acontece dentro do plano espiritual, onde o conhecimento, a consciência, a ética e a dignidade, a honradez, não existe. Então, o mesmo acontece aqui na Terra. Então, nós vivemos em mundos paralelos porque o que nós vivemos de bom aqui, podemos viver também de bom do outro lado. Mas se fazemos questão de viver mal aqui, pode ter certeza. Quando sairmos daqui, nós vamos sair vivendo muito mal. Porque nós já estamos levando uma bagagem que é a informação negativa. E esta informação negativa, ela passa a vigorar com milhões de vezes mais, ou seja, de intensidade, do que aqui. Então, se uma pessoa sai revoltada, com ódio, desejando vingança, não pense porque ela foi para o outro lado, que ela simplesmente se tornou boazinha. Muito pelo contrário. Aí que ela pode ser um grande perigo. Porque o que ela não fez aqui em vida física, ela pode descobrir que no plano espiritual, ela pode fazer acreditando que está fazendo escondido, anonimamente. Só que esse também é outro erro. Então, é um erro, até vou explicar por quê. Existem muitas pessoas que se torna até interessante, porque me perguntam: é possível uma pessoa, quando desencarna, e essa pessoa foi muito boa, e ela sai, digamos, morreu uma semana, um mês, nós ficarmos pedindo ajuda para ela? Olha, eu vou dizer uma coisa, honestamente, é a pior coisa que alguém pode fazer. Aos olhos de muito nós somos bons, mas aos nossos olhos, no nosso interior, só quem sabe o que somos nós mesmos. Muitas pessoas vivem de fachada, mostrando, exteriorizando uma beleza, uma bondade que na verdade não existe. Tudo aquilo é uma armadilha para poderem tirar alguma vantagem, não importa qual seja. Eu conheço muitos homens e mulheres que fingem ser carinhosos, amáveis, gentis, mas bastou a pessoa que está do lado dar as costas, eles já estão fazendo alguma coisa para prejudicar aquela pessoa. Então vai lá que um desses, que o que prejudica, morre. Aquele que está ali, aquele incauto que ficou, a viúva ou o viúvo, que acredita que aquela pessoa realmente era maravilhosa, ou filho, ou filha, irmão, pai, de repente começa: ó, fulano, fulana, me ajude, pelo amor de Deus. Se não fizeram em vida física, pode ter certeza, em vida espiritual, muito menos.
Porque em vida espiritual eles descobrem uma coisa, que eles têm a capacidade de se deslocarem para onde eles bem entenderem. Basta eles aprenderem. E se eles queriam estar longe de você, se já lhe tratavam mal ou fingiam, pode ter certeza que se você chamar e abrir o espaço, eles vão lhe triturar. Então, quando você tiver que pedir alguma coisa, peça para o universo de luz. Peça para Deus. Peça para quem você tem fé. Não importa se você denomina como santo, não importa o que seja, entidade, não importa. Mas não peça para quem acabou de morrer. E mesmo que tenha anos que tenha morrido, também não peça. Porque também existe um outro lado dessa moeda. A pessoa que saiu, que morreu, ela pode também ter sido realmente uma pessoa maravilhosa. Mas ela também, quando chegar do outro lado, ela vai precisar de se ajustar à nova forma, um novo meio que ele vai ter que conviver, que ele vai ter que reaprender por algum tempo. Vamos dizer que essa pessoa morreu com medo, por não saber o que vai encontrar, o que ia encontrar do outro lado. Então o que acontece? Automaticamente, essa pessoa, quando chega no plano, nos hospitais, onde tem a regeneração espiritual, o que vai acontecer? Ele vai chegar desorientado. Não quer dizer que ele vai passar, digamos, muito tempo, porque na parte espiritual não existe um tempo definido. Existe para nós aqui que estamos no plano material, porque o tempo, ele conta o que nós precisamos fazer, e precisamos dar realmente velocidade no que fazemos. Eles têm um outro tempo, funcionam num outro tempo, que é bem mais acelerado do que este. Então, se esta pessoa que desencarnou, ela saiu sofrida, magoada, com medo, ela vai chegar atormentada, mesmo que ela seja recebida por outros que a orientem, que a encaminhem para que ela venha se recuperar. Mas essa recuperação vai ser gradual. Não esperem que porque era uma boa pessoa e morrer hoje, já vai estar fazendo milagres amanhã. Outra coisa, não existem milagres. Existiu alguém que disse: santos são homens, ou foram homens, que se esforçaram para fazer alguma coisa bem feita. E os outros que ouviram fazer e viram o resultado, o denominam santo. Eu creio que o correto não é denominar santo, é sim tomar como exemplo o feito daquele indivíduo e procurar fazer o mesmo. Se não pelos outros, pelo menos por você mesmo. Porque o grande problema é que a maioria das pessoas, principalmente os que se dizem espiritualizados ou espiritualistas, eles se preocupam muito com os outros. Mas como falei logo no início, eles pouco se preocupam com eles. E quando se preocupam com eles, chegam a beirar o perfeccionismo. O que já é um distúrbio, passa a ser um distúrbio, infelizmente. E muitas vezes a pessoa acredita: eu sou tão metódico, e muitas vezes dizem até com ênfase: nossa, eu sou tão metódico, eu adoro ser metódico, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Bem, aparentemente parece que está tudo nos mínimos detalhes. Mas se passa um mais observador, pode até ver que o que aquela pessoa fez realmente está tudo bem. Mas ele também vai observar que aquele excesso, aquela rigidez, no que aparenta ser uma organização, que beira, como falei, o perfeccionismo, é uma desordem, é uma carência, é uma fuga. Então não adianta ficar procurando, criando, inventando situações para poder dizer que está de bem com você mesmo. Você tem que ser apenas você. Então, para você ser um espiritualista, não é a questão de você fazer o bem para os outros. Veja, o que está faltando para você. Não estou me referindo somente na parte material. Eu estou me referindo à sua parte ética.
na sua parte personalidade, identidade. Eu costumo muito perguntar para as pessoas que eu atendo: quem é você? Geralmente eu olho nos olhos e pergunto: quem é você? E não nego que eu espero realmente que aquela pessoa abra a boca e diga: olha, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, a minha origem é esta, eu gosto disto, eu não gosto daquilo. Mas infelizmente a maioria diz: eu sou, e fica nisso. É triste. Mas a maioria das pessoas que se dizem espiritualistas, elas não sabem quem são. Elas perdem com facilidade a identidade. Elas também não fortalecem a personalidade. Não estou dizendo que são despersonalizadas. Estou dizendo que elas não fortalecem a personalidade. Não adianta, amigos, eu me preocupar com vocês sem antes eu procurar saber quais são as minhas fraquezas. Que adianta eu ajudar você a se fortalecer nas suas fraquezas e eu continuar com as minhas? E então, quem sou eu na verdade? O que sou eu? Então, eu não posso fazer nada por ninguém. Não poderei e não vou poder mesmo, sem antes saber quem é o Jorge Guedes. Até onde o Jorge Guedes pode ir para fazer alguma coisa por alguém. Ter a capacidade de entender os meus limites. Ter a consciência de poder saber aproveitar as oportunidades e ampliar os meus horizontes. Muita gente diz que estuda. É claro, estuda. Muitos estudam e estudam mesmo. Mas a questão é, além de estudar, existe um outro fator. É saber interpretar o que está estudando. Porque não adianta ficar estudando e depois ficar tentando gerar outras teorias sem base, como muita gente faz. Estuda uma determinada área e logo de imediato já vão criando teorias e querendo impor aquelas teorias. Ele não está impondo uma teoria, ele está impondo um ponto de vista pessoal. E depois ainda abre a boca e diz: eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu amo a espiritualidade, eu respeito a espiritualidade. Muitos dizem isso, sim. Na verdade, eu não sei se respeitam a espiritualidade. Porque eu acho que uma pessoa que não se respeita não tem condições de respeitar mais ninguém. Imagine a espiritualidade que é invisível. Porque se eu não respeitar você, amigo telespectador, se eu não me dirigir a você com respeito, pode ter certeza, ninguém mais eu vou respeitar. Porque o desrespeito já saiu daqui. Eu não me respeito. E estou exteriorizando e também estou fazendo com que ele avance e lhe atinja. Então, na verdade, ser espiritualista, ser espiritualizado, estar vinculado, criar um vínculo com a espiritualidade, é eliminar padrões. Padrões obsessivos, gerados por conveniência, por medo, ou muitas vezes por inconsciência. Eu tenho mais perguntas aqui. Eu não pretendia fazer uma palestra tão longa, mas, já que estamos, por que não? Porque esse aqui é o meu primeiro, vamos dizer, é a minha primeira apresentação no programa Ciência e Espiritualidade, que vai ser apresentado, como já falei logo no início, mas pode ter entrado mais alguém aí no ar, para assessor, para assistir alguma coisa ou para conferir. Então, todas as terças-feiras, a partir das 22 horas, eu estou no ar com Ciência e Espiritualidade. E, aproveitando também agora o ensejo, amanhã é quarta-feira. A partir das 22 horas, Maria Anita Guedes vai estar aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes com o programa Dicas e Reflexões. Não perca, você vai amar, porque eu aprendo. Quando ela fala, eu aprendo muito. Deixa eu ver aqui, que são tantas as perguntas, e aqui através do notebook eu vou
aqui olhando as perguntas e, como estava dizendo, entrou a vinheta e eu não observei esse detalhe. O que vivemos hoje está vinculado com as nossas vidas passadas? Sim, isso já falamos. Já falamos, e realmente tudo o que vivemos hoje, de bom e de ruim, está diretamente ligado às vidas passadas. Vidas passadas, o que se entende é que quando nós estamos vivendo aqui e aparece, digamos, ideias de que, como que se já soubéssemos fazer uma determinada trabalho ou qualquer outra coisa, é porque, na verdade, nós estamos repassando aquilo que vivemos. A mesma coisa é na nossa vida pessoal. Muitas vezes tem pessoas que dizem: nossa, dá a impressão que estou vivendo a mesma situação. Sim, isso pode acontecer. A pessoa pode estar vivendo novamente uma situação idêntica à que já viveu no passado, porque ela deixou passar alguns pontos que eram vitais para uma mudança. Então, por isso, ela é incluída nesta vida. Como na vida futura, pode ter certeza que também vão ser incluídas outras situações que deixaram, digamos, em branco nesta vida que estamos vivendo hoje. São lacunas. Então, todas as lacunas, elas precisam ser preenchidas. Não pensem que podemos driblar a vida ou as vidas. Não. A nossa vida é uma sequência. O que hoje foi interrompido, amanhã, quando voltarmos em corpo físico, não importa em que planeta, vamos dar continuidade. Exatamente onde paramos. E também com quem estava nos acompanhando. Não importa se era esposa, esposo, filho, filha, irmãos, pais, então amigos. Então vamos começar a tratar todos de maneira gentil, respeitosa, para quando sairmos daqui, não sairmos tremendo, como muitos têm medo de morrer, que inclusive eu vi que tem uma pergunta direta: por que muitas pessoas têm medo de morrer? Muitos têm medo de morrer porque eles têm noção, sim. Eles têm consciência que a vida não se resume nisto aqui. Mas fizeram tantas asneiras, prejudicaram tantas pessoas, que infelizmente eles já sabem que quando chegarem lá o encontro vai ser inevitável. Então eles acreditam que quando chegarem lá alguém vai ficar apontando o dedo para eles, que vai fazer cobranças, exigindo alguma retratação. Não creio que uma pessoa que saia daqui consciente, que saia daqui bem estruturada psicologicamente, vamos dizer mentalmente, que vai chegar no outro lado e se preocupar em tirar satisfação com alguém que lhe maltratou aqui. Eu creio que se ela realmente sair bem estruturada, ela vai pensar: olha, eu tive excelentes professores, eu cresci. Mas se esses professores da vida são defasados, eles vão sair daqui com medo, porque eles vão pensar: eu maltratei fulano ou fulana. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? O que está aguardando por mim lá do outro lado? Isso chama-se consciência pesada. Então, muitas vezes, o medo é por isso. Eu conheço pessoas que têm verdadeira fobia. Quando ouvem a palavra morte, tremem da cabeça aos pés. E depois, quando eu converso com essas pessoas, procuro sempre puxar alguma coisa, como é o dia a dia, como é o sono. Nossa, são verdadeiros tormentos, altamente perturbados, turbilhões, e são pensamentos que eles não conseguem entender. Eles apenas sabem que respiram, apenas sabem que tem que sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, porque eles vivem no automático. Porque a cabecinha, ou seja, a parte mental, não é cérebro, a parte mental está tão comprimida, tão, digamos, compactada, que não consegue enfiar mais nada que possa auxiliar. Então, os medos podem vir de muitas origens.
Mas uma delas, ou algumas delas, são essas que eu dei como exemplo. Deixa eu ver mais algumas perguntas. As fobias consideradas inexplicáveis são reflexos das vidas passadas? Sim, isso inclusive acabei de falar, não é isso? Nós somos obrigados a reencarnar ou nos é oferecido o livre-arbítrio? Na verdade, aqui existe, digamos, 2 pontos onde devemos levar em consideração. Dependendo do nível de consciência da pessoa, ou seja, do indivíduo que está lá do outro lado, no plano espiritual, ele vai ter sim a liberdade de escolher. Mas isso vai depender, digamos, de um alto nível de consciência. Se ele sabe que ele tem que se, digamos, reconciliar com um grupo de pessoas, então ele vai se prontificar a abreviar esse choque que existe entre ele e esse grupo. Qual é a melhor maneira de abreviar? É reencarnando. Então, ele simplesmente vem, e vem consciente de que ele precisa sim se harmonizar. Não é se retratar, é se harmonizar, criar uma harmonia, se envolver, eliminar mágoas. Então, o que acontece? Quando entra no corpo físico, ele vai esquecer o compromisso que ele fez. Mas não quer dizer que ele vá sair da linha, porque sempre vai ter um ponto que vai dizer: olha, você se comprometeu, então você tem que cumprir. É o que nós chamamos de consciência. Tanto é que dizem que o ignorante é livre, o consciente é um escravo. Realmente, o ignorante ele é livre, porque ele não tem nada além de pensar no que ele vai fazer daqui a 2 segundos. Ele vive atento, procura de alguma coisa para fazer. O consciente ele é escravo. Ele é escravo da própria consciência. Porque quando ele pensa em fazer, ele não faz, ele não pratica o ato, ele apenas pensa em fazer alguma coisa errada, ele já está se punindo. Bem, existem pessoas que se punem com tanto rigor que chegam a extremos. Mas para tudo tem que ter, vamos dizer, equilíbrio. Se não existir equilíbrio, então não adianta ser uma pessoa com alto nível de consciência. Quanto mais conscientes somos, realmente dá a impressão que mais sofremos. Mas não é que realmente estamos sofrendo. A sensação que nós vivemos de que estamos sofrendo, ela só é provocada porque, na verdade, nós ainda estamos dentro de um nível de ansiedade muito grande para resolver outras situações. E como existem barreiras, como existem pessoas que estão ali gerando obstáculos, então nós não conseguimos muitas vezes ultrapassar como pensávamos esses obstáculos. Então, vemos os erros dos outros, comparamos com o nosso procedimento, então ficamos ainda mais tristes. Então, na verdade, a verdadeira liberdade, ela é a consciência. Ela só vai atormentar aquele que deve e que, de alguma forma, está tentando evitar esse pagamento. Porque quem sabe que deve, tem consciência do débito e se encaminha em direção ao devedor, pode ter certeza, ele não vai sentir nenhum tipo de angústia, ansiedade. Ele vai se sentir livre, ele vai se sentir em paz. O que os outros estão fazendo, dizendo contra ou a favor dele, pouco vai importar, porque para ele só importa uma coisa: é a liberdade, que é a consciência. Então a diretriz, o objetivo dele é esse. Então ele vai passar sim por caminhos íngremes, áridos, estéreis, pesados, desertos ressecados, turbulentos, mas ele sempre vai dizer: nossa, mais uma vitória. Bem, eu fico feliz porque existem muitas pessoas que fazem isso. E quando eu vejo, porque não adianta só falar que vai fazer isso, eu vejo pessoas fazerem isso, eu fico realmente muito feliz, porque são pessoas que estão entendendo o que é realmente liberdade. Então você que
pensa, quanto mais eu tenho consciência, mais eu sofro. Analise. Analise se realmente você tem consciência ou você está tentando desviar o caminho para se libertar de um compromisso que você assumiu lá na intervida e que hoje, aqui, inconscientemente, você quer se libertar, mas a sua consciência diz: você se comprometeu, se liberte logo disso. É só uma questão de refletir, analisar. Deixa eu ver aqui se tem mais. Na verdade tem um bocado. Pessoas que são saudáveis, não têm vícios e de repente ao acontecer um acidente ficam paraplégicos ou tetraplégicos. Isso está ligado à evolução desta pessoa? Sim, está. A questão é que muitas vezes tem pessoas que realmente são saudáveis e de repente tem um acidente. Essa pessoa ela tem duas hipóteses. Neste acidente, se ela ficou paraplégico, tetraplégico, mas digamos lúcido, se ele se revoltar e começar a simplesmente a exalar pensamentos de ódio, de destruição, de desejo de vingança, bem, essa pessoa parece que vai ter muito que aprender, e esta situação é, digamos, um mecanismo para que ela entenda que ela tem muito ódio e que esse ódio não vai ferir os outros, porque ela já foi parada, ela está se ferindo. Mas se essa pessoa que teve um acidente, que ficou paraplégico ou tetraplégico, simplesmente dizer: olha, eu estou assim, mas eu tenho que encontrar uma maneira de ser útil, pelo menos a mim mesmo. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer alguma coisa onde eu possa deixar de ser um peso total na vida dos outros. Bem, o corpo pode não estar funcionando, mas a parte mental pode estar muito lúcida. E se ele tomar consciência que aquilo que ele está vivendo tem que ser ultrapassado, e ele tem que ultrapassar fazendo alguma coisa em benefício dele próprio, pode ter certeza, na próxima ele já não vai passar por esse acidente, porque ele aprendeu realmente a lição. Mas aquele que se revoltou e continua acumulando ódio, destilando esse veneno, ele pode sim, na próxima vida, voltar a passar pela mesma situação, que foi o que nós falamos há poucos minutos atrás, de pessoas que dizem: nossa, dá a impressão que eu estou vivendo de novo uma mesma situação. Então isso pode acontecer sim. Gente, eu já estou quase no fim, viu? Que o programa, ele não estava, digamos... O ceticismo é uma defesa? Nem sempre. Muitas vezes o ceticismo é apenas um modismo. Em outras vezes é, digamos, a falta de conhecimento. E outras vezes não é nem ceticismo. São pessoas de boa fé, mas que foram, digamos, tão invadidas, tão agredidas, que eles se tornam céticos. Mas não é céticos no que se refere à espiritualidade, e sim em relação às pessoas que se valem, digamos, o que se dizem, que são dotados de um grau de mediunidade muito grande, que podem fazer e acontecer, e terminam prejudicando os outros. Então, ser cético não quer dizer que não esteja acreditando em nada. Eu sou cético. Eu sou cético. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito na espiritualidade. Mas eu não acredito nas pessoas. Então, é uma forma de ser cético. Então, como eu sempre digo, as pessoas me ensinam todos os dias. E fico feliz com isso. Porque para mim, eles são os grandes mestres que esta vida pode me oferecer. Então, além de eu estar sempre pesquisando, elas também se prontificam. Se prontificam espontaneamente como material de estudo. E eu observo. Então, na verdade, eu sou um cético em relação a determinados comportamentos que algumas pessoas apresentam. Mas, no geral, a maioria apresenta. Vamos ver aqui. Sim, eu inclusive quero comentar com todos os amigos telespectadores que no dia 2 de julho vai ter uma entrevista. Eu vou fazer uma entrevista com a doutora Susana Vignolo. Ela é licenciada em psicoperinatologia.
Ela é argentina, mora em Buenos Aires, e ela aceitou amavelmente, nos concede uma entrevista, e podem ter certeza que vai ser uma entrevista muito importante, porque ela trabalha com pessoas adolescentes, vamos dizer assim, que passam por infinitos problemas, muitas vezes por negligência dos pais, muitas vezes por falta realmente de apoio. Então, o que acontece? Adolescentes que engravidam, não encontram o devido apoio, então tanto o filho como elas são abandonadas. Então ela vai falar, generalizando inclusive sobre o HIV, prostituição, desestrutura familiar, causas que me levam desde cedo a essa desestrutura, falta, digamos, de estrutura. Então, doutora licenciada Susana Vignolo, no dia 2 de julho, às 22 horas, ela vai estar aqui. E esta entrevista ela vai ser simultânea. Ela tanto vai ser através da web TV Espaço Jorge Guedes e, ao mesmo tempo, na web rádio Espaço Jorge Guedes. Então, eu conto com a presença de todos. Só deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos entrar aqui numa pequena pausa e já estou voltando. Pois amigos, aqui estou novamente. Foi apenas para dar uma respirada. Como eu disse, é a minha primeira apresentação, me empolguei, e se formos falar, pode ter certeza que, aliás, temos muito material. Só quero ver aqui as perguntas, mas eu já estou fechando. Então, como eu falei, convidei todos para assistir, estar comigo aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes, no dia 2, que cai numa terça-feira. Eu só estou aqui nas terças-feiras, a partir das 10 horas. E a Maria Anita Guedes, às quartas-feiras também, a partir das 10 horas. Mas aproveitando, por que não dizer que eu tenho também um programa, aliás, 2 programas, na Web TV, na Web Rádio Espaço Jorge Guedes, que os programas chamam-se Espaço Jorge Guedes, onde eu abordo diversos temas. Bem, você acredita em ufologia? Você acredita em parapsicologia? Eu não trato somente, digamos, de psicologia, psiquiatria, neuroquímica, eu trato de todos os assuntos. E como dizem, eu posso não saber fazer, mas eu tenho uma noção de como funciona. Então não quer dizer que eu sei, eu tenho uma noção. E diante dessa pequena noção que eu tenho, eu quero dividir com vocês. Então, eu só quero dar mais uma olhadinha aqui e dizer para vocês que, para mim, é uma grande honra, digamos, ter vocês aqui, e espero que na terça-feira voltemos a nos encontrar. Caros amigos, uma boa noite, uma semana maravilhosa, com muita paz, e reflitam sobre o que eu falei. E prosperidade para todos. Boa noite.